Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que eu acredito que a maioria, se não conhece, já ouviu falar, que é a palavra do filho pródigo. Essa parábola ela se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Nós vamos ler a parábola, depois nós vamos comentá-la e nós vamos comentar detalhes dessa parábola que pode nos ajudar em muitos aspectos. Então diz lá em Lucas 15, versículos de 11 a 32. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, é interessante. Então no versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então essa é a parábola do filho perdido, do filho pródigo, desculpe. Então nós vemos que são 2 filhos, né? O pai tem 2 filhos. Então, se a gente trazer para a parte cristã, então são 2 pessoas salvas, que têm o Senhor. Mas 2 comportamentos diferentes, né? Um pega a herança. O que seria a herança para uma pessoa salva? Ter Cristo no seu espírito e ter a vida eterna. Então ele pega a sua herança e vai para o mundo, vai viver no mundo, né? E o outro fica na presença do Pai. Então nós vamos estudar um pouquinho essa passagem. Nos versículos 11 e 12, né, que o mais moço disse assim: Dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e pediu para o pai repartir essa herança. Então há um provérbio que diz assim: aquele que está na fartura não sabe que está na fartura.
Então, quando as coisas estão bem, muitas vezes a pessoa não dá o devido valor para aquela situação de fartura, de estar bem, de bem-estar. O filho pródigo estava na bênção e não sabia. Ele não estava satisfeito com o que tinha. Hoje podemos dizer que há muitas pessoas assim, insatisfeitas com o que têm, sempre querendo mais, sempre querendo outras coisas, sempre reclamando. Nunca se esqueça que a sua casa é a melhor casa. A casa do vizinho não é melhor que a sua. Não podemos ser como esse filho mais moço, que no final ele era uma pessoa imatura, né? Era uma pessoa que não cresceu na fé. Ele partiu, gastou tudo que tinha, nos mais diversos prazeres, não pensou nas adversidades, não pensou nos tempos maus. Começou a passar necessidade e até fome. Quando tinha dinheiro, tinha amigos. Depois que o dinheiro se foi, os amigos se foram. Isso é uma coisa bastante comum, não é verdade? Quando a gente tem posses, dinheiro, as pessoas se aproximam. As pessoas que não são realmente amigas ou amigos verdadeiros. Quando o dinheiro acaba, essas pessoas se vão. Sem ter para onde ir, ele foi cuidar de porcos para sobreviver. Só que ele não podia comer nem a comida dos porcos. Não deixavam ele comer nem a comida dos porcos. Ele passou fome, necessidade. Um dia ele caiu em si, se arrependeu e quis voltar para o pai. Nos versículos 17 a 19, nós vemos isto, que ele caiu em si, ele se arrependeu e quis voltar para a casa do pai. Antes ele tinha muito dinheiro, quando ele saiu da casa do pai tinha muito dinheiro, tinha uma herança. Agora estava em trapos e farrapos e mesmo cheirava mal. No versículo 20, o pai aguardava todos os dias o retorno do filho. Qual pai não aguarda o retorno do filho para sua casa, sempre esperançoso de encontrá-lo o mais breve possível? Nosso Deus é assim também. Todos os dias está esperando por nós. Se nós estivermos longe da presença do Pai, se nós estivermos longe da igreja, o Pai nos espera todos os dias, nos aguarda todos os dias para que voltemos. Antes de voltarmos para Ele, estávamos longe da igreja, na condição do filho pródigo. O Pai nos aguardava. Os filhos de Deus precisam voltar para casa. Os que estão longe, os que não se reúnem, não participam da igreja, os desagregados ou desigrejados, eles precisam voltar para casa, precisam voltar para a igreja, precisam voltar para a casa do Pai. O pai avistou o filho ao longe e correu para ele. Aqui é a única passagem da Bíblia onde nós vemos que o pai, que é a figura de Deus, corre ao encontro do filho, ele corre, ele não vai andando, ele corre. Abraçou-o e beijou-o. É assim que Deus faz conosco, quando nós voltamos para Ele. Não importa a nossa condição, não importa como estivermos, quando nos arrependemos, o Pai nos aceita, não importa a nossa condição. O Pai nos abraça e nos beija. No versículo 21, o filho pródigo esboçou um discurso de arrependimento, né, tentando agradar o Pai, se justificar, mas o Pai nem o deixou praticamente terminar de falar. O que o Pai fez no versículo 22? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então, o que significa, né? O Pai quer dar melhor para nós. Quando voltamos ao lar, quando voltamos à casa do Pai, Ele nos veste, nos dá um anel e sandálias. As vestes, que representam as vestes? As vestes representam a justiça. Deus nos dá a melhor roupa. Essa roupa é Cristo, a nossa justiça. Não importa a condição que estávamos, quando nos arrependemos e nos voltamos para o Pai, Deus já nos preparou a veste, que é a redenção de Cristo, que se ofereceu pelos nossos pecados. Ele nos veste, nos justifica mediante a fé. Isso está em Gálatas 2,16. E por meio do nosso arrependimento, nos aproxima do Pai, nos aproxima de Cristo. Agora, Cristo vive em nós. Gálatas 2,20. O anel, que simboliza o anel. O anel simboliza a obra do Espírito Santo em nós. Uma possessão. Nós pertencemos ao Espírito. Quando fomos salvos, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1,13. Mas esse selar, ele não é único.
ele tem um aspecto progressivo. O Espírito ele continua trabalhando em nós todos os dias. Precisamos sempre, todos os dias, do selar do Espírito. Fomos justificados, mas precisamos de uma segunda veste. A primeira veste é quando a justiça de Cristo nos alcança, mediante o nosso arrependimento. E a segunda veste são as nossas obras, são os nossos atos de justiça, que é o selar do Espírito Santo. Apocalipse 19:8 nos diz que esta veste são os atos de justiça dos santos. E as sandálias? O que significa as sandálias? Depois que nos arrependemos e entramos na igreja, passamos a estar numa esfera celestial. A igreja, ela é espiritual, ela é uma esfera celestial. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, nós estamos numa esfera celestial, espiritual. Não mais vivemos buscando e pensando nas coisas da terra quando estamos no Senhor. Isso é gradativo à medida que amadurecemos. Não pertencemos mais a este mundo. As sandálias impedem que toquemos as contaminações deste mundo, da terra. Não temos mais nada a ver com as coisas da terra, por isso as sandálias. Isso que significa as sandálias. Por outro lado, as sandálias também se referem ao Evangelho. Em Efésios 6,15, nos diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E o bezerro cevado, que o pai mandou matar para que eles pudessem festejar. No versículo 23, né? Uma vez vestidos com o anel e as sandálias, podemos comer o bezerro cevado. Esse bezerro prefigura a figura de Cristo, prefigura Cristo. Cristo não só derramou seu sangue na cruz por cada um de nós, mas também tornou-se o nosso alimento. Nós precisamos comer do Senhor na palavra todos os dias. Devemos nos alimentar de Cristo e crescer em vida. Quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais ficamos parecidos com Ele. Cada vez que o invocamos, que o chamamos a participar da nossa vida, crescemos um pouco mais. Nos versículos de 28 a 31, agora nós vemos o outro aspecto. Então, primeiro nós vimos o aspecto do filho pródigo que sai da casa do pai, pede a sua herança e vai gastar no mundo de acordo com as suas vontades e seus prazeres. Agora nós vamos ver a figura do filho mais velho, que ficou em casa, que ficou na presença do pai e se indignou com o pai porque nunca tinha recebido um cabrito para se alegrar com os amigos. Ele teve ciúmes do filho mais novo, por ter recebido o novilho cevado, o principal novilho do pai. Apesar de ter desperdiçado o filho mais novo, todos os bens do pai com festas e meretrizes. Então ele se enciumou do filho mais novo. No versículo 31, o pai responde para o filho mais velho, né, que ele sempre esteve com ele, sempre esteve na presença do pai. Tudo que era do pai era dele. Então, muitas vezes, a gente pode estar na presença de Deus e não nos aproveitarmos das riquezas de Deus, das riquezas de Cristo, não usufruir dessas riquezas. É o mesmo que você estar numa despensa totalmente lotada de alimentos e passar fome. Quando você está junto ao Pai e não participa das riquezas do Pai, você passa fome da palavra, passa fome das riquezas de Cristo. O Senhor sempre se alegra com quem estava morto e reviveu. Essa foi a condição do filho pródigo. Estava perdido e foi achado. Todos os que estão longe, todos os que estão perdidos, precisam se arrepender e voltar para a presença do Pai, voltar para a casa do Pai. Não devemos em nenhuma das duas situações estarmos. Nem na situação do filho mais novo, do filho pródigo, que recebeu a herança precocemente, com imaturidade, e desperdiçou essa herança, nem na condição do filho mais velho, que esteve na presença do pai o tempo inteiro e não aproveitou dessas riquezas. Busquemos estar na presença do Pai, desfrutar das riquezas do Pai, das riquezas de Cristo e amadurecer. Se alimentar da palavra significa se encher do Espírito, e no Espírito a vida. Portanto, na casa de Deus, na igreja, todos são cheios de Cristo, todos são cheios da palavra, porque se alimentam da palavra, se alimentam de Cristo. Precisamos estar nessa situação, estarmos na casa do Pai, nos alimentarmos da palavra, estarmos cheios do Espírito, cheios de vida.
que todos nós tenhamos uma boa semana. Só que antes ainda, eu vou pedir para que as pessoas que não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal. Vocês vão ter acesso a todos os vídeos, vão receber assim que o vídeo for postado. Outras pessoas, por outros meios, Facebook ou WhatsApp, recebem a mensagem um pouco mais tarde. O canal, você se inscreve, né, aí embaixo, onde você está vendo o vídeo, ou acessa o meu canal pelo meu nome completo, Carlos Alberto Morcelli Diniz. Também gostaria que vocês se inscrevessem no canal da ICEL, Igreja Cristã em Londrina. Há vários vídeos bastante ricos da palavra que podem ajudar cada um de vocês. Então, que tenhamos uma ótima semana, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós ricamente.